Amém, meus irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Queria deixar aqui uma palavra de ensinamento sobre salvação. A palavra diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Amém? O que é o Verbo? É a palavra. Aquilo que nós declaramos é o Verbo. E a palavra diz que ele era o Verbo e tudo foi feito através dele. Sem ele nada foi feito. Ele quem? O Verbo. E aqui em João a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus Cristo. Ele é o Verbo, ele é a palavra. A palavra diz lá em Gênesis que Deus declarou: haja luz, e houve luz. E todas as coisas Deus criou usando o Verbo, a palavra. Assim como em João está falando que todas as coisas foram feitas através dele. O que eu quero dizer para vocês? A palavra diz aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhe o poder. Todo aquele que declarar, usar o verbo, liberar a palavra. Nós aprendemos aqui que todo aquele que declarar Jesus como único e possível Salvador será salvo. Receberá o poder de ser feito filho de Deus, porque nós não somos filhos, nós somos criaturas de Deus. Somente Jesus, seu Filho único, é o Filho de Deus. Mas a palavra diz aqui que todo aquele que declarar Jesus como Senhor e Salvador, Deus dará o poder de ser feito filho de Deus. A palavra diz aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que vamos receber a vida eterna? Nos fazendo filho. E como vamos nos fazer filho? Temos que confessar Jesus. E como que nós confessamos Jesus? Declaramos com os lábios. Confessamos com a nossa vida, com a nossa forma de andar. Porque a palavra diz que nós não somos salvos por nossas obras, mas somos salvos pela graça. E é dom de Deus, é para que a gente não se ensorbebeça. Mas Jesus nos ensina que para sermos alcançados pela graça, nós temos que pagar um preço. Ele disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que negar os desejos da carne, os desejos pecaminosos, negar as vontades próprias da carne que nos afasta do Senhor. Depois de declarar o verbo, liberar a palavra, que Ele é o nosso Senhor, nós devemos abandonar a vida de pecados. Nós devemos nos santificar, porque o Senhor diz: eu vos santifico. Somente assim nós teremos a presença do Senhor. E Ele irá nos santificar com a sua presença, e seremos salvos. Porque todo aquele que declarar receberá o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.